pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 5º episódio da trilha Transformação Além do Digital. Hoje, de manhã, na hora que eu acordei, eu pensei assim, não tenho nem roupa para gravar com essa mulher maravilhosa, que eu admiro tanto, que eu acompanho o trabalho de tempos e tempos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses impactos em pessoas. Acho que todos nós, de alguma forma, sofremos um pouquinho com essa disrupção tecnológica. Então, para compartilhar suas ideias, ensinamentos, vivências dentro dos projetos, Lili Assunção da Mova, seja muito bem-vinda. Que apresentação linda, Ju. Que obrigada. prazer você aqui. Muito obrigada. Inclusive, eu vim com pouca roupa, porque eu acho que merece, né? Que eu vou estar num ambiente caloroso, com um assunto caloroso, né? Então, acho que tá incrível. Muito bom. Que Amei bom. o tema, super entusiasmada. Tenho acompanhado a sua jornada de transformação e me entusiasma muito pessoas corajosas. Então, eu acho que uma primeira palavrinha para a gente poder trazer para essa nossa conversa é coragem, né? Não tem como a gente falar de disrupção, de transformação, se a gente não falar de coragem. Então, é um bom começo para a gente aqui. Com certeza. Vai ser muito bom esse papo, muito bom ter vocês aqui com a gente. Espero que a gente crie aí um turbilhão de ideias na cabeça de vocês. Com certeza, a ideia é essa, poder compartilhar com vocês um pouquinho e deixar esse sentimento de, poxa, dá para ser menos doloroso, né, Lili? A gente foi engolido por essa onda de disrupção tecnológica, ninguém preparado, e aí eu trato muito, poxa, não estávamos preparados para viver uma pandemia, nem uma disrupção tecnológica da forma que tem acontecido. O que você pensa, Lili? Onde você vê, assim, quando tudo começou? Sabe, a gente vem dessa onda já há um tempo, mas onde foi o baque, o impacto que você tem sentido? Muito bom. Ju e todos, né? Eu tenho 21 anos que eu estudo os ambientes de trabalho, as pessoas e como que essa relação acontece. Então, nesses 21 anos, eu vi muita coisa acontecendo. Vi muitas gerações, né? Pessoas envelhecendo dentro do ambiente de trabalho. Então, eu pude perceber a relação das pessoas com o trabalho mudando muito. Então, eu já vinha percebendo, né, que o mundo do trabalho já vinha meio sufocado, precisando de uma ruptura daquele modelo que ainda existe, comando e controle, né, a minha bandeira é conseguir devagar, porque as transformações elas precisam ser lentas, né? Se elas forem muito abruptas, a gente acaba criando realmente uma cisão ali, a gente não consegue conectar as pontas, mas o modelo comando e controle é um modelo que quase que inutiliza a inteligência e deixa com que os trabalhadores que estão na ponta, né, aqueles que estão na mão na massa, os fazedores mesmos, não tenham voz ativa dentro das organizações, e esse modelo não funciona mais. Né? Hoje as pessoas, esse modelo sufoca, esse modelo emburrece as pessoas. Então eu já vinha percebendo um desejo das pessoas em quebrar esse modelo, só que o trabalho é muito maior do que as pessoas. As pessoas acham que quem faz o trabalho são as pessoas. Na verdade, existe algo muito maior ali por trás. Né? Existe o mercado, existem interesses internacionais, existe a globalização, existem acionistas das grandes empresas, board, e tudo isso vai compondo como que aquele trabalho ali acontece. Então, eu percebo essa grande mudança, principalmente na pandemia, que de forma involuntária, né, nós não foi uma construção que o indivíduo foi caminhando para essa mudança. Não, a gente foi obrigado a mudar. Né? Antes, o trabalhador ele era medido e ele tinha que ser visto para o trabalho dele ser entendido e ser valorizado. Então, tinha os lugares formais, os escritórios onde todo mundo ia todo dia, onde você batia ponto, prestava contas, e aí veio a pandemia, e aí teve a grande ruptura desse modelo tradicional de trabalho. Aí a coisa mudou, né? Aí os grandes líderes tiveram que pensar, e agora? Eu estou distante do meu trabalhador e eu preciso continuar a medi-lo, como que eu faço? E aí começou plantar uma sementinha ali de um trabalho um pouco mais confiável. Eu preciso conhecer meu time, eu preciso estar perto do time.
E aí as coisas começaram a mudar, mas assim, a gente ainda tá bem embrionário, né? Foi uma mudança, né? Teve que ter um marco. Agora o nosso trabalho começa exatamente agora. Ajudar os negócios a se conhecerem, autoconhecimento mesmo dos negócios, e quem são essas pessoas e como que a gente restabelece essa relação. Porque se o comando e controle não funciona mais, tem que ser substituído, né? O que funciona? Agora é um trabalho com sentido, né? Um trabalho com significado, um trabalho legal, interessante, um trabalho que eu queira ficar. Agora as empresas têm esse desafio, né? Porque o trabalho até antes da pandemia era um trabalho chato, burocrático, com horário marcado, com 100% presencial. 100% presencial, as pessoas não podiam estar onde queriam e agora tem liberdade e a gente não está sabendo lidar com ela. Então agora é essa grande virada. Total, e teve a virada também, e olhando para a transformação digital, a gente digitalizou demais muitas soluções tecnológicas, porque era a forma que a gente tinha de se virar durante a pandemia, mas não transformamos. E aí agora existe esse bate-cabeça gigantesco em como as pessoas vão se posicionar, em como as pessoas vão se portar diante desse cenário, num novo modelo de negócio que ninguém estava preparado para atuar, né? Então acho que isso tem gerado um impacto muito grande e tem, de certa forma, amedrontado as pessoas que se sentem ameaçadas pela tecnologia, que vem ganhando cada vez mais força. A gente sabe que alguns trabalhos muito operacionais, eles tendem a ser substituídos aí ao longo do caminho. A gente sabe que isso é inevitável, mas essa construção desse desenvolvimento, ele faz parte também daquilo que a gente tem como propósito, né? Que é apoiar as pessoas em toda essa jornada de evolução tecnológica. Tem muito do que a gente tem conversado, que a gente tem dividido, que a gente tem compartilhado. E aí, olhando na prática ali, dentro dos projetos que você está inserido, olhando para a carreira, porque eu imagino que a perspectiva das pessoas em relação à carreira também mudou, né? Porque a gente vinha muito, claro, tem uma transição geracional, né? Que a gente vê que as outras gerações não pensam da mesma forma como a nossa, mas além disso, eu vejo que a perspectiva sobre carreira também mudou. Como tem sido para você nos seus projetos em relação à carreira, ambiente de trabalho? Você vê as pessoas se comportando da mesma forma, amedrontadas? Como que é esse dia a dia? Nossa, muito bom, Ju. Você falou vários aspectos importantes que a gente precisa analisar juntos aqui. Então, como o trabalho, né? O trabalho e a relação das pessoas com o trabalho mudou drasticamente, vem mudando, é um caminho sem volta. As pessoas, eu falo que tem uma palavrinha que ficou muito estigmatizada, que é autoconhecimento, que a gente já leva pro viés ali de livro de autoajuda, que eles têm muito valor, para muitas pessoas realmente tem muita ajuda, mas não é nesse sentido, é no sentido, quando a gente fala que as organizações precisam fazer um trabalho de auto olhar mesmo para dentro, como a gente faz em terapia, as empresas precisam parar. Só que não tem tempo para parar, porque está tudo cada vez mais acelerado. A digitalização e essa transformação tecnológica, tudo é muito acelerado. Uma mudança na Bolsa de Valores impacta diretamente no negócio. Em fração de segundos, já tem o CEO traçando novas estratégias, porque a Bolsa reagiu de alguma maneira a algo que foi falado, a algo que aconteceu, o preço do minério e etc. Então, como tudo isso é muito rápido, eu percebo que as organizações têm olhado pouco para dentro, elas querem mudar, elas querem transformar, porque viram que é um caminho sem volta, não tem outro jeito, mas começam a olhar para aquele lugar que já estava acostumada a olhar. Né? Então, vou olhar ali para a parte financeira, vou olhar ali para a governança, vou olhar, de repente, ali para pessoas com muita miopia, porque ainda tem um olhar muito míope para a questão do trabalhador, do ser humano no ambiente de trabalho. Então, as empresas olham para aquilo que já estavam acostumadas a olhar. Elas não colocam luz para aquilo que elas não estavam acostumadas a olhar. Então, a minha especialidade é olhar o trabalho real, né? E eu fiz um post esses dias no LinkedIn, teve uma interação gigante e uma pessoa falou para mim: Lili, eu tenho dificuldade de olhar o trabalho real.
O trabalho real é aquilo que de fato acontece, não é aquilo que você acha que acontece. Então, as empresas, elas estão gerindo pela planilha, pelo indicador, pelo planejamento. Tudo isso é importante, mas isso não é o real. O real é aquilo que realmente é efetivo, é possível, aquilo que o trabalhador executa diante de todas as dificuldades. Então, as empresas precisam começar a olhar para outros lados invisíveis que não estavam sendo vistos. E aí a gente entra na questão tecnologia e envelhecimento da população trabalhadora. A gente está numa era, a gente chama de era 2030. Entre 2020 a 2030, pela ONU, a gente tem um compromisso de olhar para a questão do envelhecimento nos países, em especial no Brasil, que a gente está envelhecendo muito mais rápido do que outros países. A gente não tem estrutura para isso. Nem de previdência privada, nem de hospitais, nem de qualidade de vida, de nada. E dentro das empresas hoje, a gente tem 4 gerações trabalhando juntas. Eu tenho as pessoas ali de 16, 17, 18 anos, os menores aprendizes, né? As pessoas que estão chegando para conhecer o que é essa tal dessa empresa. Eu tenho ali os de 20, 23, 24, eu tenho de 30 e poucos, eu tenho de 40 e poucos. Já tenho gente de 70, 80 anos no mercado de trabalho ainda. Então, a forma de relacionar com o trabalho é completamente diferente. As pessoas ali de 20 e poucos anos, elas querem experiência, elas querem tudo muito rápido, elas querem ascensão profissional imediata. Eu já quero chegar como gerente, eu já quero chegar como CEO. Eu não quero começar lavando prato para depois ir para um trainee, para depois. Não quero, não dá tempo para isso. E a relação de trabalho, ela é mais superficial, ela não é aquela relação de fidelidade, de lealdade que a gente vê nos de 70 e 80 anos. Que o de 70 e 80, né, no meu ambiente de trabalho, eu tenho alguns engenheiros extremamente competentes de 70 e 80 que hoje os projetos não rodam sem eles. Mas já com dificuldade com algumas tecnologias que estão chegando. Olha o ChatGPT, olha outras plataformas de inteligência artificial e já fala, não, tem medo disso, não vou mexer com isso não. Exato. Mas já tem, hoje, empresas que é requisito obrigatório experimentar inteligência artificial. Então, eu tenho lugares onde tem máquinas, né, linhas produtivas em fábricas, que as máquinas são todas automatizadas, elas são todas em alemão ou em outra língua diferente, chinês, e os trabalhadores muitas vezes são analfabetos no português. Então a gente começa a ver que o mundo mudou, é um caminho sem volta, porém a gente tem alguns obstáculos dentro das empresas que, se a gente não parar para olhar, né, não é só aumentar a produção, não é só aumentar o faturamento, não é só dar resultado para os acionistas, a qualquer custo. A gente precisa parar com lupa para olhar quais são os obstáculos que às vezes são invisíveis para os olhos dos líderes, que eu preciso tirar esse obstáculo para a gente, então, fazer essa grande transformação. E aí vai virando um ciclo de que espera-se resultado a todo custo, mas a gente não olha para pessoas que são os catalisadores de gerar esse resultado. E aí, no final, a gente penaliza as pessoas, muitas vezes, por não ter atingido o resultado esperado, e as pessoas ficam com medo. Quanto mais amedrontadas elas ficam, menos elas performam, e aí vai virando um ciclo onde a gente não resolve a causa raiz, né? Isso. A gente sai batendo em todo mundo, como a gente vê, muito comum nas organizações. Mas, de fato, quando nós estamos olhando para as pessoas, entendendo onde elas performam melhor, onde elas trabalham melhor, acho que reconhecer a zona de talento de cada um é super importante para fazer essa mudança. Muitas pessoas serão mais abertas à tecnologia e serão os nossos promotores desses projetos que a gente precisa fazer essa inserção. Outros serão mais resistentes, como tudo que a gente vai fazer. Você conhece muito de pessoas, sabe que toda mudança ela gera um certo desconforto e com isso as pessoas resistem de certa forma. Então, a gente vai precisar, na minha opinião, olhar e trabalhar de forma
bem personalizada, assim, de grupos de pessoas que a gente tem como os nossos promotores de solução tecnológicas, mas olhar para aqueles também que resistem um pouco mais e não tratar como um padrão de comportamento como se estivéssemos tratando uma planilha. E aí acho que também no mercado que você está inserida, assim como eu, a gente vê bastante, né, da gente tentar tratar o pilar pessoas como a gente trata o pilar de eficiência operacional, por exemplo, que a gente vai reduzir custo, incrementar a receita, melhorar a produtividade, mas pessoas não é uma fórmula, né? Uma fórmula bem desenhada e que a gente possa agir da mesma maneira e que todo mundo vai caminhar na mesma linha. Sim. Ô, Ju, e tem uma questão, assim, eu acho que quando a gente fragmenta as coisas, né, que a gente olha o negócio, vamos imaginar, fazer uma analogia do negócio, daquela organização com o corpo humano. Né? Então, a empresa é aquele grande organismo vivo, complexo, que tudo, como o nosso organismo, é sensível a qualquer... Então, se entrar um vírusinho pequenininho, quase inofensivo no nosso organismo, o nosso organismo já tem inúmeras células trabalhando para poder combater aquele organismo e fazer com que a nossa saúde não se desequilibre. E nas empresas é a mesma coisa. Quando a gente olha as coisas fragmentadas, a chance de dar errado é grande. Por quê? Porque a gente, como o nosso organismo, o coração não trabalha sozinho, o pulmão não trabalha sozinho, o cérebro muito menos, né? Lá, a veiazinha que chega para irrigar o dedão do pé, que tá lá na periferia do nosso organismo, tá interligada com tudo. Se entra um trombozinho minúsculo e interrompe aquela circulação, a gente vai sentir dor no pé, de repente pode seguir até para uma amputação de um dedo. Nas empresas é a mesma coisa. O problema das empresas, né, e aí eu acho que a gente precisa, o nosso desafio é tirar um pouco desses estigmas, rótulos que são dados, né? As empresas não conseguem dar um passo à frente porque ficam presos naquele rótulo. Ficam falando assim, a gente não pode trabalhar em silos. Tá, a gente não tá falando de silos simplesmente porque precisa integrar. É porque a coisa precisa ser enxergada de forma sistêmica. Eu não posso olhar de forma isolada a área de financeira e a área de governança e a área de meio ambiente. Tudo é como organismo. Eu preciso ter uma integração disso tudo de forma muito genuína. E aí, na hora que eu pego governança, né, que é garantir a estruturação ali, né, como se fosse da medula óssea ali, né, da raiz do organismo para que tudo funcione bem. E eu olho pessoas em separado, tá errado. Porque tudo é para pessoas e por pessoas. As pessoas é que executam tudo. Até a programação de um robô para automatização, para robotização de uma linha de produção foi feito por um humano. Pessoas, exato. É uma pessoa que entende do processo, entende do marketing, entende da área de vendas, que fez aquela programação. Então, a gente precisa começar a olhar de forma sistêmica e integrada. Não é só olhar teoricamente, a gente precisa mesmo olhar. Então, se eu deixo pessoas para serem olhadas por recursos humanos, que é uma área que precisa se reinventar urgentemente. Ou é uma área que vai cair em desuso, é uma área que de fato vai virar um departamento de pessoal para a área burocrática que é necessária. E a área de pessoas vai ser entendida por todos, porque afinal somos todos humanos, é humano cuidando de humano, entendendo de humano, porque somos todos humanos. Então a gente precisa encorajar as organizações a olhar de forma sistêmica. Porque se eu olho de forma individual, se dentro desse ambiente de trabalho complexo eu tenho a Ju, e a Ju entrou em burnout porque foi convidada a fazer uma transformação cultural ali e não deu conta, o que eu faço? Troco a Ju. Boto uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais forte, uma pessoa que já está mais no mercado há mais tempo, X razões justificativas. Então a gente não está falando sobre isso. A gente está falando de um sistema que está adoecido, né? E aí eu fiquei muito pensativa sobre o nosso tema de hoje. Como falar de inovação, criatividade, disruptura num ambiente cansado? As pessoas estão cansadas. Às vezes eu chego para a pessoa e falo assim, cadê aquele brilho?
Cadê aquela energia que eu via quando você chegava aqui todo entusiasmado no trabalho? Sim. A pessoa fala, eu fico arrepiada. Lili, acabou, apagou. Eu não tenho mais energia. E aí, tô cansado, né, de tudo isso. Mas resiliência o tempo todo. a gente nem começou. Eu fico, mas não é hora de cansar. É hora de você estar com pique. Toma um Red Bull, um Guaraná em pó. É hora de energia, porque tá tudo iniciando o processo de transformação. E agora você perdeu o gás, né? Precisamos reconectar essa pessoa com o sentido do trabalho. Para que eu tô aqui? E aí, por muitas vezes, as organizações acham que a gente falando de saúde mental e trabalho, não é você estar lá bem a qualquer custo. É esse sistema orgânico, só que eu tô falando do negócio, ser favorável para a saúde. Ser um lugar gostoso, prazeroso, um lugar que te estimula a ser inteligente, sua criatividade, né? Que te remunere bem, que te valorize, né? Que você a cada dia queira criar, modificar seu ambiente. É possível. Mas para isso, a organização tem que se olhar e o indivíduo também tem que se olhar para a gente criar essa nova conexão. Fazer um laço, né? Conectar com um laço bem bonito. Porque senão ninguém vai querer trabalhar mais. Ninguém, porque as pessoas não querem mais. Vai ter que ser robô mesmo. E não é porque chegamos no nível de transformação tão grande que chegamos no nível que precisamos mesmo de robô. Não é por isso. É porque as pessoas não querem mais trabalhar. Trabalhar é chato, né? Trabalhar me desgasta. Trabalhar desafia o meu ego. Desafia meus valores. Por muitas vezes as pessoas trabalham em locais que não têm a ver com seus valores. São obrigados a fazer coisas que para elas tá errado. Mas é obrigado porque eu tô dentro daquele sistema. E se eu saio do sistema, o que eu vou fazer? Não é como a gente, né? Que saiu do sistema e começou a colocar a nossa inteligência à prova nas nossas empresas. Mas muitas pessoas não têm essa coragem, né? De ir e é muito desafiador, para prestação de serviço. É muito desafiador para nós. Concordo muito quando você traz a questão de ser, de fato, um sistema e a gente olhar para um todo, né? E ver como a nossa organização tem se portado e tem se comportado dentro desse momento e olhar para os impactos disso no indivíduo, como a gente pode colaborar e contribuir para que a gente traga as pessoas para perto nesse movimento. Eu também tenho sentido as pessoas cansadas e muito cansadas no aspecto de eu tenho que ser resiliente o tempo todo. E aí a nossa geração passando que tem que ser resiliente a todo custo, que impacta na geração millennium que tá vindo. Sim. E aí os millennials olham para nós, vê o nosso cansaço e falam assim, eu não quero isso não. Isso aí. Eu não quero viver isso não, eu quero qualidade de vida. E aí a gente vai num outro viés, num outro aspecto de quem serão os nossos próximos líderes. Porque a organização vai continuar e precisa se manter. Como nós estamos preparando essas pessoas e como nós estamos sendo exemplo para elas. Porque, de fato, tá todo mundo cansado, sem conexão do propósito, né? Para mim, conectar o teu propósito com aquilo que você faz é fundamental para você performar no melhor estilo. Mas não só por conta da performance, mas porque você sente prazer naquilo que você tá fazendo. Isso. Então, acho que esse movimento para nós, e aí muito olhando para o que fazemos hoje, para esse movimento que estamos gerando no mercado, tem que ter muita coragem, mas eu vejo a gente muito conectada ao nosso propósito, aquilo que a gente quer realmente fazer. Então, por que não olhar para dentro das empresas e falar, essas pessoas têm este propósito e a gente vai conectar com esse desafio? E tentar apoiá-los a conectar uma ponta na outra, porque tem sido um impacto muito grande, emocional, de desgaste para todo mundo, né? Acho que não tem como fugir. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais sobre a Movas. O que vocês fazem dentro das empresas, como tem sido esse movimento, onde vocês têm apoiado toda essa jornada, esse processo que é um tanto quanto desafiador. Excelente. Eu percebo o meu corpo mudar quando você fala Movas. É interessante isso, né? Sim. É como se realmente você tocasse, assim, num ponto muito sensível de mim, assim, que é eu ter a capacidade de fazer o meu melhor do meu jeito, de forma completamente autoral, que eu acho que tá faltando muito isso nos profissionais, a pessoa
se sentir confortável para colocar um toque autoral. As pessoas estão muito processuais, muito metódicas, tem que ser tudo muito construído, muito feito por alguém, porque se der errado a culpa é do outro, não é minha, né? Muito de critério, burocracia. Mas é muito melhor você fazer aquilo que o outro, né? O comando controle sempre voltando à nossa vida. E quando fala da Movas, fala realmente da minha possibilidade de mudar esse mundo corporativo. Né? Eu não acredito nesse modelo corporativo, hierárquico, burocrático, lento, chato, de pessoas mal-humoradas, que entram no elevador, mal cumprimentam, porque é muito desgaste energético, né? Você doar para o outro aquilo que nem tem para você. Então, esse mundo corporativo, eu não acredito nele. Eu acredito num mundo onde as pessoas se sintam nutridas pelo trabalho. Uhum. E o meu trabalho é esse, a Movas, aonde a Movas entra, e a gente não entra em todas as empresas e nem em qualquer empresa, porque não é todo mundo que está pronto para ouvir as coisas que a gente tem para falar. Né? Às vezes a empresa precisa de um remedinho para dor de cabeça e às vezes eu vou levar um antibiótico. Às vezes o que ela quer ouvir é que ela tem uma gripe e eu tô falando para ela que ela tem um câncer. Uhum. Ela não tem ainda o preparo para isso, precisa passar pelas outras etapas. Então, a Movas hoje trabalha com empresas já com um grau de maturidade em autoconhecimento grande, que estão preparadas para essa grande transformação. Então, eu gosto muito do modelo de consultoria. A consultoria que caminha junto, é o que eu acredito, porque transformação em qualquer aspecto é muito desafiador mesmo. E se a gente não for aquele anjo, ou aquela mola propulsora, ou aquela pessoa encorajadora, por muitas vezes um óleo lubrificante, né? Que você vai lubrificando pontos que você percebe que não tá rodando legal, que isso pode colocar em risco a saúde do negócio, isso pode comprometer um cronograma, um planejamento. Então, o meu trabalho é esse, eu entro para olhar para a saúde do negócio de uma maneira geral, não fragmentada. Meu foco não são pessoas, pessoas dentro de um negócio dando o seu melhor, ou o meu trabalho é criar essa possibilidade para o melhor. E eu percebo muito, Ju, e todos que estão nos ouvindo, se a gente não tirar esse monte de coisa bonita, slogan, missão, visão e valores, empresas criando realmente coisas assim, desafios muito bonitos. Você lê, você fala, caramba, essa empresa é genial. Uhum. Mas se eu não tiro, né, e eu não preciso, né, como essas grandes multinacionais que eu tenho desafios para os próximos anos, muito legais, bonitos, se eu não pego palavrinha por palavrinha, devagar, não preciso pegar tudo aquilo e falar, a partir de amanhã a gente vai ser uma empresa diferente. Começo devagarinho. Né? Por exemplo, tem empresas falando de empoderamento do trabalhador. Gente, é a coisa mais difícil do mundo, porque eu mexo com uma estrutura inteira de uma empresa com o tal do empoderamento do trabalhador. Né? Será que você está realmente preparado para ouvir o que seu empregado lá da ponta, né? O pedreiro, o soldador, o operador de planta de mineração, o que ele tem para dizer e mudar a sua atitude diante do que o outro disse? Você tem maturidade, né? Você como líder, para as decisões não saírem de você, e por muitas vezes as coisas estão sendo decididas na ponta e não está tendo o aval. O seu aval. Você vai ser só alinhado, porque a sua equipe tem autonomia para isso. Você tem essa maturidade? Então a gente está falando de uma mudança, de um amadurecimento de uma estrutura inteira, com uma palavrinha teoricamente simples e bonita. Né? Engajamento dos trabalhadores, a gente precisa engajar os trabalhadores. A gente só se engaja naquilo que faz sentido. Você não se engaja com algo que vai contra os seus valores. Não se conecta com você, vai engajar no quê, né? Exatamente. Tá com os seus princípios. Adianta eu fazer eu vou lá no DP e falo, olha, a gente precisa aumentar o ticket alimentação, ou dar uma premiação, ou um churrasco, ou um prêmio que seja, para engajar os trabalhadores. Isso não engaja. E isso pode, por muitas vezes, desengajar. Porque se a empresa é incoerente, tudo que ela faz, tudo que ela fala, ela não faz, e você vem com uma premiação,
né? Você tem um corte de custos muito alto, um alto número de demissões, mas você aumenta o salário dos empregados como forma de beneficiar aqueles que estão ficando. É um tiro no pé. Então, eu preciso olhar como que está a minha coerência. Então, às vezes, e muitas vezes, uma liderança bacana, parceira, né, que fomenta ali diálogos interessantes sobre o trabalho, onde todo mundo tem voz. Por muitas vezes, você não sabe nem quem é um líder ali, tá todo mundo realmente num papel de horizontalidade. Isso engaja muito mais. Isso é muito mais inovador do que você trazer algo que não vai fazer sentido nenhum para eles. Então, assim, as empresas estão num momento muito difícil para a vida delas, né? Hoje eu percebo que talvez não tenha tido um momento tão complicado, porque a transformação tecnológica de máquinas, né? Eu saí ali da manufatura e comecei a ir para a área mais industrializada, não que seja fácil, mas é uma transformação. Impactou pessoas, mas hoje a gente está falando do cerne do ser humano, que é o sentido. Hoje você pode ter uma fábrica toda mecanizada, robotizada ou toda moderna e não ter ninguém para operar ela. Porque as pessoas não querem trabalhar ali. Sim. Aquele lugar adoece, aquele lugar é uma fábrica de matar gente, aquele lugar a liderança não está conectada comigo, não quero trabalhar lá. Então, eu posso ter um ambiente vazio ou um ou outro só operando aquelas máquinas. E por pouco tempo, né? E por pouco tempo. Acho que aí a gente vai impactando em turnover e em uma série de aspectos. Isso aí. Eu tenho recebido muito contato assim, Ju, eu preciso estabelecer uma cultura de inovação aqui dentro da empresa, porque a gente quer trabalhar com intraempreendedorismo. Olha só, a gente muitas vezes não tem maturidade para trabalhar numa horizontalidade, para trabalhar nessa autonomia do profissional que está lá na ponta. Muitas vezes a gente nem traz o profissional que está na ponta para decidir qual solução tecnológica vai resolver o problema dele. A gente acha que sentado numa cadeira estratégica a gente vai decidir, vai colocar ali, ele vai engajar porque ele precisa do dinheiro. Hoje esse não é mais o motivador principal e a gente tem visto isso com frequência no mercado. E aí, quando eu recebo, a gente vai fazer o empreendedorismo. Quando a gente vai fazer uma avaliação da empresa, fazer um diagnóstico do estado atual e falar por onde a gente vai começar, a gente percebe que não tem a menor condição de fazer algo tão inovador e tão robusto quando não se permite uma roda de conversa com transparência. Vamos começar do feijão com arroz, né? Depois você bota uma picanha. Exatamente. Então, tem sido... E aí eu tenho acompanhado muito essa pressão do mercado pela inovação a todo custo, por ser uma empresa que traga soluções tecnológicas, que resolva problemas, que tem empreendedorismo, que as pessoas são engajadas, mas é preparação para esse cenário. Como que a gente vai trabalhar? E aí vem esse peso muito forte de tudo tem que ser para ontem. A gente não muda uma estrutura organizacional da noite para o dia. A gente não muda o comportamento das pessoas da noite para o dia. Não existe esse amadurecimento da noite para o dia. Sim. Então tá todo mundo, na minha opinião, ali batendo cabeça de que precisa inovar a todo custo, precisa trazer solução tecnológica a todo custo, mas no final do dia os resultados não são diferentes, porque a gente não teve a maturidade de acolher o momento que nós estamos e para onde nós queremos ir. Sensacional. Acho que é isso, né, que a gente tem vivido. E o feijão com arroz, né, tem até um gerente que eu trabalho com ele e admiro muito, que ele fala muito assim, gente, vamos começar do feijão com arroz? Porque se a gente não fizer um feijão com arroz bem feito, não adianta a gente pensar em algo muito complexo, a gente não vai dar conta. Uhum. E a gente, por muitas vezes, vai lá na frente e tem que voltar atrás. Calma, gente, vamos recuar, né? Vamos voltar lá no comecinho, né? Será que realmente os nossos projetos... Vamos voltar lá na engenharia, lá no desenho, antes de começar na implantação e ver que algo lá não deu certo. Então, é a mesma coisa do organismo, né? Não quer dizer que você vai fazer ali um transplante de rim que vai dar certo. Que é moderníssimo, né? Uhum. Muitas vezes o seu corpo inteiro vai rejeitar aquilo. E é muito comum isso acontecer. E nas organizações é a mesma coisa. Às vezes o CEO, né, que está ali gerenciando com o que ele tem, né, às vezes tão distante do trabalho real, porque ele tem outras alçadas para poder cuidar, mas ele toma uma decisão tecnológica que os empregados não têm a menor aceitação com aquilo. E aí o engajamento fica baixo. E aí eu crio ali
uma inflamação naquele negócio que a gente às vezes não consegue encontrar. Né? Como se o sangue, né, saísse sangue e não consegue encontrar onde que aquele sangue está saindo. Então, acho que a gente precisa mesmo olhar sistêmico, urgente esse olhar sistêmico. Começar essa horizontalização. Eu estou vivendo agora num desafio que eu me propus por alguns anos, me dedicar a uma diretoria que está sendo uma experiência gigante, genial. Acho que tudo de mais incrível que eu já vivi, que a gente implantou a metodologia ágil. E os desafios humanos, gente, é bonito de ver. O quanto que requer muito esforço. Muito esforço. E a gente vê, assim, desafios da pessoa falar assim, eu sou líder, preciso falar em público e morro de medo. E se eu não desenvolver essa habilidade, isso vai me impactar, porque eu não vou ser um bom líder. É uma coisa relativamente simples. Se a gente estiver falando com foco em governança e finanças, isso não está no seu radar. E aí você vai colocando à prova aquela pessoa até o ponto que ela explode, não dá conta e sai. E aí quebra aquele ecossistema ali, se ela for importante. Então, a gente precisa olhar para essas minúcias. Como que está a relação das pessoas com o dia a dia de trabalho? Como que está aquela célula, aquela unidade ali? Como que tudo está funcionando no detalhe? Se a gente não fizer isso, a gente vai estar fazendo ali um caviar e a pessoa fala, ai, gente, eu amo feijãozinho com arroz, e a gente não vai agradar. Porque hoje o interesse não é só do fornecedor daquele serviço. Hoje está tudo interligado. Cliente, todos os stakeholders, né? E hoje stakeholders muito preparados para diálogos muito inteligentes. Então, eu tenho visto, assim, áreas que as pessoas nunca se relacionaram com comunidade. Então, fazem obra em comunidade e não tinham um relacionamento próximo com comunidade. Hoje, eu tenho que ser um ótimo engenheiro, mas também ser um excelente relacionamento com a comunidade. Eu preciso aprender essa habilidade nova. Né? E isso, para mim, é uma baita inovação. Né? Não é uma disrupção, né? Que eu não estou substituindo uma tecnologia por outra, mas é uma inovação. Eu saio daquele ambiente de trabalho um profissional mais completo. Né? De repente, o cara se encontra habilidades para um ótimo jornalista, um ótimo comunicador, e se não fosse aquele ambiente de trabalho, isso não seria despertado. Então, eu acho que é o momento das pessoas se encorajarem, quererem experimentar, né, serem criativos, mas o ambiente tem que permitir, Ju. Não adianta a gente falar para as pessoas, seja inovador, né, coloca lá no seu plano de desenvolvimento pessoal, você precisa criar alguma coisa, ser inovador em alguma coisa, se o ambiente não permite. A pessoa tem medo, né? E aí até eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe em relação ao líder ter o receio de falar em público. Será que é uma habilidade que ele gostaria de desenvolver, por exemplo, e a gente fica testando, colocando à prova, além de desconectar, e aí se ele sai como uma peça fundamental, o impacto que a gente gerou no indivíduo, o como a gente fez ele se questionar da capacidade que ele tem. E aí os profissionais estão ficando adoecidos muitas vezes pela forma que nós colocamos as coisas, pela forma que a gente desvaloriza aquilo que não tem necessidade de ser desvalorizado naquele momento. A gente olha muito para aquilo que talvez não seja tão bom e olha pouco para aquilo que a pessoa faz muito bem. Eu acho que tem também esse descasamento, as pessoas estão ficando adoecidas por conta disso. E se não tivermos um ambiente propício para inovação, a gente não vai conseguir sair do lugar. É isso, você falou tudo. É uma coisa antes da outra. Não são as duas coisas simultâneas, porque a gente vai criar ali uma cicatriz muito grande, ou no sistema, ou em pessoas. Quer fazer Quer não, né? É necessário fazer uma transformação digital, implantar um novo modus operandi, mas começa do começo, né? Começa criando uma ambiência para aquilo. Começa olhando quem são as pessoas que fazem parte dessa organização. Começa olhando pessoas certas no lugar certo, com aspas, com bastante cuidado. Porque precisa de muita habilidade, a gente precisa ter um olhar muito clínico para a gente ver como que as pessoas estão performando ali. Né? Começa olhando, a gente tem trabalhado muito com cadeia de suprimentos. Começa olhando em fornecedor certo para a obra certa.
Né? Será que eu estou explorando aquele portfólio daquela empresa a ponto dela pegar um serviço, um escopo que não é da habilidade dela? E aí ela entra jogando, sendo cobrada por um cronograma, um CAPEX muitas vezes alto, e a empresa não tem aquele know-how e a gente mata aquela empresa. Então, eu acho que agora, assim, mais do que nunca, é o momento da gente cuidar desse ecossistema com muito cuidado. Porque é uma cadeia, né? Se a gente faz parte ali de um conjunto, né? Ali de uma unidade de negócio, que eu dependo de fornecedores, vamos cuidar disso tudo, porque tudo faz parte da minha saúde, né? Se eu mato uma cadeia de fornecedores, eu também estou me matando. Então, agora é a hora de cuidado mesmo, né? Todos se cuidando do negócio, né? Muito mais do que o slogan bonito, a gente precisa começar a colocar em prática devagarinho, passo a passo, para a gente dar o segundo passo. E é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, não vai ser da noite pro dia como a gente tem falado aqui. Em contrapartida, a gente tem uma série de oportunidades, né? Uma série de coisas que dá pra gente fazer diferente para tentar virar essa chave e moldando para o novo modelo que a gente vai trabalhar a partir daqui. Tem a questão geracional que a gente comentou, tem a questão de cultura enraizada, tem a questão de amadurecimento de líderes. Como você enxerga, Lili, como habilidades hoje fundamentais para que as pessoas sintam menos toda essa mudança do mercado? Muito bom. Ju, eu percebo assim, as habilidades ou realmente aprendidas por gosto, né? Às vezes você fala assim, nossa, meu sonho, a gente brincou chegando aqui no estúdio que a gente, nossa, quero ser cantora. Não tenho essa habilidade. Talvez, com muito esforço, né, com muita luta, muito sofrimento, talvez saia ali alguma coisa, mas tem habilidades que é como se você, né, é o peixinho caindo no mar. Ai, que ótimo que essa empresa está me pedindo para desenvolver essa habilidade. Mas se o ambiente não permitir, você tem até habilidades que são regredidas. É essa a preocupação que eu tenho. Perfeitamente, eu também. Porque se você, né, você tá ali num ambiente que te permite falar, comunicar, conhecer gente nova, apresentar em público, ser persistente, flexível, seu ambiente ali tá tudo favorável, tá maravilhoso. Agora o problema é quando te pedem, mas não te permitem. Então, a organização te pede flexibilidade, mas ela mesma é altamente burocrática e inflexível. Então, eu começo a ter uma incoerência adoecedora ali. Então, eu tenho clientes, amigos e empresas do mundo inteiro que falam, me pedem para ser inovador, mas tudo que eu levo entra por aqui e sai por aqui. Não tem valor nenhum. Que eu faça. Não permite que eu aplique, que eu experimente, que eu tente fazer diferente. Tem que ser sempre aprovado pelo gerente, o gerente não tem tempo pra gente. Então, tá muito enraizado nesse modelo, quase um elefante mesmo, sabe? Aquele elefante lento. A gente precisa dar uma emagrecida, cansado, a gente tem que dar uma emagrecida nesse elefante. E aí, eu acho que eu ainda acrescento mais um ponto, que é o da diversidade, que entrou agora na pauta mundial. E como tudo, né? O brasileiro adora a coisa assim, é 8 ou 80. Ou não faço nada, ou eu quero fazer tudo de uma vez só. Eu tenho viajado, principalmente no ano de 19, 20, 21. Acho que 22 também fiz um trabalho desse de diversidade feminina. Eu rodei algumas mineradoras que são globais, mas eu viajei nas unidades aqui do Brasil, olhando como é que estava a chegada dessas mulheres no mercado de trabalho. Ju, você não tem noção, não. As dificuldades, elas são básicas. Às vezes você pensa assim, nossa, será que vai ter rejeição masculina? Será que vai ter dificuldade? A gente tá falando de banheiro, a gente tá falando de uniforme, a gente tá falando de coisas muito feijãozinho com arroz. Então tem muita coisa para ser mudada e a gente tá querendo ir lá no aumento do número de mulheres em liderança, a qualquer custo de novo. Então, os nossos desafios são etários, são de gênero, são de habilidades que não são permitidas utilizar, né? E aí a gente pede eu tinha até colocado aqui aqui ó, esses dois estão no topo
das habilidades mais valorizadas nos últimos tempos, né? Que é pensamento crítico, capacidade de lidar com o outro e flexibilidade. São os 3, né? Que estão na supra-sumo do momento. Mas pensamento crítico, você com você mesmo, você vai pensar criticamente sobre o negócio. Mas você pode externalizar? Não O necessariamente. que adianta você ter pensamento crítico? Porque tem muito trabalhador que tá lá na ponta que fala assim, Lili, se eu fosse o dono dessa empresa aqui, eu faria assim, assim, assado, não faria nada do que está sendo feito hoje. A minha decisão seria totalmente diferente dessa, do que está sendo tomado agora. E essa opinião não é ouvida. Ele tem pensamento crítico. Só que o pensamento crítico tá ali, ó, embutido, tá sendo engolido, abafado. Aí eu tenho flexibilidade, sim, claro, né? A gente tá saindo ali do modelo comando e controle e indo para um modelo colaborativo. Eu tenho essa flexibilidade. Mas a alta liderança não abre mão do comando e controle. Não, você pode ser até flexível, mas tem que passar por mim primeiro. Você tem autonomia, mas bate comigo primeiro. Vamos fazer um alinhamento antes da reunião? Vamos fazer um alinhamento antes. Você falou, mas onde é que tá essa autonomia? Né? Você confia ou não confia em mim? No meu pensamento crítico, no meu pensamento sistêmico. Então, eu acho que a gente tá massacrando as pessoas nesse sentido, né? A gente não cria uma ambiência. Eu pego pessoas que, às vezes eu encontro pessoas altamente inteligentes que falam pra mim, Lili, eu estou emborrecendo aqui. Tudo que eu achei que eu sabia fazer, aqui parece que eu não sei. Eu tenho a sensação de que nunca tá bom. Nunca faço bem o bastante. Estou sempre sendo comparado com outras pessoas. Olha que trabalho chato. Exato. Né? E aí eu quero muito isso também. Eu quero engajamento, eu quero criatividade e inovação, eu quero lealdade, eu quero pontualidade, né? Eu quero que a pessoa esteja disponível. Mas a contrapartida da organização não vem. Né? Aquela contrapartida financeira, eu trabalho para você, Ju, e você me paga. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Não é só isso. Né? O dinheiro, óbvio, cada vez mais necessário. É tudo realmente caríssimo. Mas tem que ter mais. Tem que ter espaço para criar, espaço para um bom debate, espaço para um feedback sincero e sem mimimi, sem mágoa, sem dor no coração. Né? Os líderes e os trabalhadores, eu não culpabilizo liderança não, porque eu acho que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo. O líder também é trabalhador, também está exposto a regras, também está nesse ecossistema que não depende dele, né? Tem um trabalho, né? Vamos dizer que tem um mundo do trabalho e existe aquela empresa ali dentro do mundo do trabalho. O líder é uma das pecinhas chaves ali, né? Mas essa pessoa precisa entender, e as pessoas, que um reconhecimento do trabalho bem feito, um feedback interessante, né, que vá construir ali alguma coisa, que você vai ajudar a pessoa a dar um próximo passo, é importante, né, um agradecimento, isso faz parte do alimento. É como um alimento diário mesmo. Você faz ali, você se dedica dias e finais de semana para uma grande entrega. E no final, tá, beleza, obrigado. Não tem um reconhecimento do esforço, né? Então as pessoas, eu não acho nem que isso é carência não, né? Que aí a gente tá falando de criança ferida, tá falando de outro lugar. Mas isso é alimento para você fazer mais e melhor, para você entender que você dá uma reforçada ali na sua identidade. Isso tá ficando de lado. Completamente. Eles estão pensando só no financeiro, na governança, no acionista, no stakeholder A ou B. Né? E dentro de casa tá ficando esses gaps, esses buracos que eu não sei com que vão ser preenchidos. Nossa, que incrível! Que aula! Tenho certeza que quem tá nos assistindo tá muito feliz. Espero que tenha feito sentido para todos. Com todo esse conteúdo, assim, que maravilhoso compartilhar. Mas vamos deixar um ar de esperança, né, Ju? Acho que é importante. A gente problematizou tanto, né, aqui. E parece tudo tão difícil, né? Parece que a gente tá falando de um futuro do trabalho tão intangível, mas a minha experiência, o que eu tô contando não é algo que eu estudo e tô tentando tirar da teoria, é o que eu vivo mesmo no dia a dia. Claro. É possível,
desde que seja com muita coragem, né? Que as organizações queiram melhores resultados, né? Se a empresa já está tendo resultado, pode ter resultados muito melhores se começar a olhar para aquilo que não estava sendo olhado ainda. Porque tem profissionais, consultores externos, a gente tem esse privilégio, né? Que a gente não está submerso naquele mar de problemas e processos e burocracias, a gente está externo, né? Como se a gente olhasse uma máquina de lavar batendo, a gente está de fora, olhando a roupa bater, a gente não pula nela e bate junto. Então, a gente consegue ter um olhar mais crítico, um olhar sistêmico. A gente é como se fosse uma novela, né? Eu tô vendo a novela, falo, caramba, como que esse ator não viu isso? Que a gente tá vendo de fora. Sim. Pegando na mão e fazendo junto. Lubrificando as articulações ali que não estão rodando legal, antes que se desgaste, quebre. Dando ideias para a liderança, porque a gente permeia todos os níveis, né? Desde o operacional, tático, estratégico, super estratégico. Como a gente caminha por todas essas camadas, a gente consegue levar input para o líder daquilo que a gente está percebendo que não está funcionando lá embaixo e que vai precisar do esforço dele. E isso, uma boa consultoria tem essa capacidade de ajudar. Eu acho que é mais do que necessário, né? Por mais e mais consultores com essa coragem, essa visão estratégica. Eu tenho certeza, a pergunta que eu ia te fazer, Lili, a gente olhou e sim, todos os impactos, todas as dores, dificuldades, trouxemos para a mesa, né? Tenho certeza que quem está nos assistindo se reconhece, se não em todos, maioria dos pontos que nós trouxemos, que nós compartilhamos como dores e dificuldades em qualquer segmento. Hoje, a gente aqui da Next Steps atua de forma transversal, então a gente olha para a saúde, olha para a mineração também, olha para a indústria, e a gente vê que é muito mais do que segmento, é quase como universal, assim, essas dores e dificuldades dessa transformação que precisa ser além do digital. E aí a mensagem que eu te pedi, então, qual que é o caminho, né? Como que a gente pode, então, deixar uma luz, deixar uma lâmpadazinha, assim, na cabeça de quem está nos assistindo, falar, poxa, talvez esse seja o ponto de partida. E é muito do que você trouxe, né? Muitas vezes, trazer um profissional que tem essa visão mais ampla, aquele zoom out tão necessário, que não está envolvido dentro do sistema, traz um compartilhamento de vivências de outras experiências também, em outras organizações, é fundamental para que a gente consiga minimamente direcionar qual pode ser o melhor caminho, né? Às vezes a gente está tão imerso ali e o líder não consegue ver, e o líder também sofre, o líder também sente. A gente precisa parar de tratar o líder como super-herói, a gente vê isso como clichê, mas de fato a gente precisa tratar, porque muitas vezes é até pior para o líder, porque ele está no meio do caminho. Sim. Ele pede para as pessoas inovarem, as pessoas não podem inovar, mas porque ele também é cobrado por uma outra camada que não permite que ele inove. Então, acho que está todo mundo, sim, no mesmo barco, em todas as camadas. Mas eu vejo esse também como um caminho, assim, de trazer um olhar, trazer uma visão de fora, para que a gente consiga caminhar no arroz e feijão, passo a passo, e não querer trazer uma série de soluções tecnológicas que, na sua maioria das vezes, não faz sentido. Não faz sentido para a operação, a pessoa sequer validou. Isso. E aí ela não usa a tecnologia e volta para sua planilha. Isso. Porque ela se reconhece na planilha, não se reconhece na tecnologia. Isso. O que a gente espera que a pessoa vá virar? Então, hoje vai chegar uma nova solução. É ótimo, maravilhoso. Não, não é assim que funciona, né? Então, esse é o caminho. Sensacional. E outra coisa, Ju, o trabalhar, que é a ação ali, né? Que é fazer algo. É algo construído pela inteligência. Então, vamos imaginar um marceneiro, né? Um marceneiro dentro de uma indústria, né? Não um marceneiro de imóveis. Ele criou a sua forma, o seu modo operatório, o dele, o próprio dele, a partir da inteligência que ele tem, da vivência, da bagagem. Então, ele criou as formas de marcar a madeira. Ele criou a bancada com marcações que ele vai se identificar para saber como fazer aquilo daquele jeito. Ele criou o próprio gabarito. Ele criou um modus operatório, um modus operandi dele. E aí, quando chega uma nova tecnologia, é como se aquilo ali fosse arrancado dele. Sabe? Tem livros lindíssimos franceses, da ergonomia francesa, contando que é como se te amputasse mesmo. Eu chego lá e arranco, falo, ele chega no dia seguinte, não tem mais a bancada que ele criou,
não tem mais o gabarito que ele aprendeu a fazer a vida inteira. Não tô falando que sempre foi assim e assim sempre terá que ser, não. Mas é o que você falou, se não for construído junto, não faz sentido. Porque é como se ele fosse o rim implantado num organismo que rejeitou, não quer aquilo ali. Então, acho que o primeiro segredo da grande transformação com sucesso é fazer junto. Né? E o fazer junto, gente, é se despir do seu medo de ouvir. A escuta é arriscada. Quando você chega, você vai ouvir coisa que você não quer, coisa que você não acredita. Né? Tem aqueles trabalhadores já antigos, gerentes, que falam assim, já estou enxergando lá na frente. Uhum. Né? Quer dizer, tem que ser do meu jeito, eu já tracei a estratégia. E o trabalhador chega e te propõe algo diferente, você vai ter que, muitas vezes, engolir seu ego, vai ter que repensar seus valores, vai ter que fazer nem sempre aquilo que está na sua mão, você vai ter que aceitar a opinião dos outros. É doído, né? A transformação, ela é também uma transformação interior ali. Esse é o primeiro passo, fazer junto sempre, criar mecanismos para a colaboração acontecer. Ela não vai ser espontânea. Não vai ser, antes era comando e controle, alguém manda e alguém obedece, e amanhã é colaborativo. Não. Tem que criar um ambiente para as pessoas perderem o medo. Às vezes pode demorar 3, 4 anos para as pessoas perderem o medo de falar. Medo de não serem demitidos pelo RH ao final da fala deles. Né? A pessoa anotou meu nome para quê? Será que amanhã eu tô aqui ainda? São falas que eu escuto todos os dias. E a segunda sacada, que eu acho que é o grande pulo do gato, é você enxergar o invisível, parar de gerenciar a sua empresa por indicador. O indicador, ele indica, ele não explica. Às vezes tá ali verdinho, né? Tá bonito, o verdinho é conveniente, ele não queima o filme da unidade, né? O acionista tá olhando aquele verdinho ali do seu indicador, mas na hora que você abre aquela caixinha, tá vermelha. Né, o trabalho real está gritando por ajuda. Então, se eu mascaro e só gerencio por indicadores, eu estou perdendo a grande oportunidade de fazer o autoconhecimento da minha organização. Né? De, às vezes, falar, gente, a vida inteira eu achei que não tivesse esse risco. Agora que eu me aproximei dos trabalhadores, na verdade, a gente estava sendo muito suicida, porque o risco estava aí, só não aconteceu alguma coisa porque Deus não quis. Então, acho que essas duas dicas, né? 3, né? Uma boa consultoria, com visão crítica, com bastante facilidade de interação com os trabalhadores, porque se a gente quer ouvir, extrair dados, né, para você compor seu diagnóstico, tem que ter essa habilidade. Sim, perfeito. Fazer junto, criar mecanismos, espaços de debate, momentos onde vai botar todo mundo numa mesa, sem roteirinho de PowerPoint, né, sem o líder conduzir aquela reunião, deixar mesmo espaço para a fala das pessoas, onde não vai ter nível hierárquico. Todo mundo ali tem o mesmo poder de voz. E o terceiro, enxergar o invisível do trabalho. Que se é invisível, é porque não está no indicador. E não está no sintoma. Né? Então, quando você olha num lugar, uma empresa que fala, rotatividade altíssima, quantidade de acidentes absurda, produtividade caindo, isso é sintoma. Isso é sintoma. Né? Abre e olha profundamente que você vai encontrar. Né? Você vai encontrar. Com habilidade você vai encontrar. Uhum. E aí, então, a gente parte para o próximo passo, que é fazer essas grandes transformações. Mas vamos arrumar a casa primeiro. Que incrível, que maravilhoso. Tão bom ver o seu compartilhamento, essa defesa também que a gente tem trazido e movimentado tanto o mercado. Calma. Antes de trazer uma série de soluções tecnológicas, vamos ver o que faz sentido, vamos trazer as pessoas para construírem a estratégia em conjunto e não pegar um software de prateleira e achar que ele vai salvar todo mundo, né? Muitíssimo A chance obrigada. De perda de investimento, Sim, de dinheiro, de frustração, de expectativa enorme. E aí, no primeiro que a gente faz errado, a gente perde as pessoas, descredibiliza. E aí, depois a gente, para trazer de volta, é um trabalho muito maior do que começar certo. Eu falo sempre que a transformação digital sustentável, aquela que se sustenta de fato os pilares, ela é mais lenta, sim, porque a gente precisa ir passo a passo, começando pelo arroz e feijão, mas é o que garante que a organização vai continuar prosperando. Senão a gente só tem uma loucura de ir para todo lado. E por último, agora que você falou isso, eu não posso deixar para a gente encerrar,
não quer dizer que é lento, que o resultado só está no final. Sim, exato. Se a gente só consegue enxergar o trabalho pronto, a gente não comemora as pequenas vitórias que está no dia a dia. Uhum. Então, a cada intervenção é uma vitória. Se a gente conseguiu mudar uma coisa pequena que seja nessa jornada de transformação, já é um passo importante. Então, que a gente tenha olhos pro dia a dia. Tem o planejamento, mas tenha olhos realmente para esse dia a dia, para a gente se motivar com essas pequenas vitórias. E a soma dos pequenos impactos que tornará o impacto que a gente espera lá no final, Isso. né? Senão a gente não tem a possibilidade nem de calibrar, né, Lili? A gente olha tanto lá pra frente e vai sem olhar pro lado. Então, acho que é muito isso. Tô muito feliz de ter te recebido aqui. Obrigada, Que honra, eu amei. que privilégio ter você compartilhando sua experiência. Muito obrigada. Amei. E que a gente juntas, né, Sim. a gente possa fazer essa grande transformação do mercado de trabalho, né, que as organizações possam ser mais, elas sejam mais reflexivas, né, aprendam a aprender coisas novas e aprender com os trabalhadores que fazem, que estão lá com a mão na massa, e que a gente possa desbravar esse mundão juntas. Sim, Obrigada com pela certeza. confiança, pelo carinho, Eu quem te agradeço. pelas perguntas maravilhosas. Deixa suas redes sociais pro pessoal. Tenho certeza que quem tá nos assistindo vai querer falar com a Lili depois. Eu vou adorar. No LinkedIn, que eu adoro escrever uns artigos lá no LinkedIn, mais São sempre provocativos. Obrigada. Lilian, eu acho que tá como Lilian Nunes Assunção. Instagram, que eu também gosto bastante, Lilian_N_Assunção. E tem um blog da Movas que a gente desabafa algumas inquietações por lá. Eu acho que vocês vão gostar também. blog.movas.net.br. Eu vou adorar ter vocês por lá, comentando, me ajudando a construir, me encorajando, né? Porque precisa de bastante coragem. Muita coragem. Vamos juntos. Muita coragem. Mas vocês, assim como nós, não estão sozinhos. Tamo junto. Todos nós estamos juntos e se dermos as mãos, acho que a gente consegue fortalecer o sistema e transformar de fato. Obrigada a todos que ouviram com carinho, paciência. Espero que tenham anotado, tenham tido insights para a gente construir essa grande rede de transformação do futuro do trabalho. O futuro que está presente, né? Sim, super presente. Muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. Um beijo. Beijos. E até.